Graça e paz, seja bem-vindo, você está no Café com Palavra. Eu sou o pastor Igor Marçal e você já sabe, né? Aqui nós temos uma série falando sobre o reino de Deus inabalável. Estamos falando sobre a entrada no reino, né? E, bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixa aí o seu like, ative as notificações e esteja sempre recebendo na sua casa materiais para edificar a sua fé. Amém? Então, vamos lá, está comigo aqui pastor Fábio Zait e nós vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre o acesso ao reino, a entrada no reino dos céus, e vamos falar sobre aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, pastor. E você vai começar comentando. Lê para nós aí, pastor, Mateus capítulo 5, verso 10 e verso 20, enquanto eu vou colocar o meu café aqui. Capítulo 5, verso 10 e 20. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E o 20 diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí? Então, aqui é a questão de sermos perseguidos, né, por causa da justiça. Não é uma justiça tão somente de justiça direito, própria, né? Direito ou não ter direito, mas é a questão da justiça do reino, dos princípios do reino serem cumpridos por nós, né? E aí é onde pega para muita gente, né? Porque muitas pessoas querem buscar o reino, mas não a justiça, né? Porque a justiça aqui envolve... Por que a pessoa vai ser perseguida cumprindo a justiça de Deus? Porque ela vai de contra a princípios mundanos, né? Que só querem agradar a carne. E então vai ter hora que você vai ter que sofrer o dano, vai ter que virar a cara para receber o outro tapa na face, né? E tem hora que você vai ter que andar a segunda milha, vai ter que, além de pegar a sua capa, ainda dar mais peça da sua roupa. Dessa justiça aqui que Jesus está falando, né? De nós abrirmos mão do nosso direito, daquilo que nós achamos que temos por certeza que é o nosso direito, que nós estamos certos e que não teria como a gente perder naquela questão, mas por ser uma situação em que eu vou dar um mau testemunho se eu adquirir aquele direito, ou eu não vou engrandecer o nome de Cristo naquela situação, é melhor eu abrir mão e o Cristo ser engrandecido, eu dar um bom testemunho de cristão, de crente, né? E fazer o reino de Deus ser engrandecido aqui na terra. Então, essa questão pega para muita gente, porque tem gente que não quer abrir mão e prefere, às vezes, escandalizar o nome de Cristo aqui na terra, com atitudes, né, que os outros vão falar: cara, tu é crente mesmo? Tu não disse que é crente, né? E como é que pode agindo dessa forma? Tem um exemplo bem interessante sobre esse aspecto de justiça e quanto Deus leva isso a sério, que é o batismo de Jesus. Olha que interessante, Jesus, na prática, ele não tinha que passar pelo batismo de arrependimento, não é isso? Ele tinha alguma coisa para se arrepender? Por isso que quando ele vai até João para ser batizado, João diz para ele: olha,
Eu tenho que ir a você e vem você a mim? Não é? Em outra, na versão da King James, o texto diz assim, Mateus 3,14. Vou ler do 13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João, mas João se recusava. Lógico, né? João, como eu? E aí João justificava dizendo, sou eu quem precisa ser batizado por ti. E vem tu a mim? E aí Jesus respondeu para ele, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. Então perceba como Deus, né, leva a sério a questão dessa justiça, que não é uma justiça autojustiça, não é a minha justiça, não é a justiça humana, tá? Mas é a justiça de Deus, como foi falado, e nessa justiça de Deus, Deus é inegociável, né, sobre ela. Então, há um princípio de entender, não é que eu estou sendo perseguido por causa das minhas convicções, eu estou sendo perseguido por defender as convicções da palavra de Deus, estou sofrendo danos por ser fiel à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Essa justiça, né, essa perseguição, ela é tida como bem-aventurada, e aqueles que assim praticam serão herdeiros do reino dos céus. Mas lá no 20, entrando para a segunda parte aqui, Jesus vai dizer um negócio mais interessante dentro dessa linha. Ele vai, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Do que Jesus está falando? Que justiça dos fariseus é essa que Jesus está falando? Bom, ele vai nos falar. Lá em Mateus 23, né? Alguns capítulos à frente aí, nós vamos ver Jesus falar sobre o comportamento desses fariseus, que ele está dizendo que se a nossa justiça não exceder a deles, nós não vamos entrar no reino dos céus. Pastor Osaite, lê para mim aí do verso 13 ao verso 29, por favor. Do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos e insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica? 23, cadê? Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta, tá? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Até aí, né? 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ai de vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Olha aí, hein? Acabou? Jesus está falando que se a nossa justiça não exceder a desses escribas e fariseus, de modo algum nós vamos entrar no reino dos céus. Aqui nós vemos Jesus falando sobre 7 ais. 7 ais sobre o comportamento desses falsos profetas. Desses fariseus, né? E nós precisamos ter a certeza de que a nossa justiça, tá? Ou seja, o nosso alinhamento de comportamento com o padrão da palavra excede o deles, porque eles também se julgavam religiosos. Eles também se autopromoviam como arautos de Deus, como servos de Deus. Bom, o primeiro ai vai falar sobre aqueles que fecham, que não entram no reino e que fecham o acesso ao reino de outras pessoas. Então, aqueles que não querem obedecer à fé, tá? E ainda estimulam, de alguma forma, eles acabam incentivando que outros também não façam. O segundo ai nos fala da falsa espiritualidade, o heroísmo espiritual, teatral, para explorar a fé das pessoas. O terceiro ai, que é o verso 15, nos fala sobre aqueles que geram enganos, sofismas, encantadores, cheios de falsa modéstia e eloquência. O objetivo é contaminar ao máximo uma geração ávida por frases de efeito e causas revolucionárias. Quarto ai, verso 16, a relativização da verdade. Olha, você pode jurar por isso aqui, mas isso aqui não funciona. A relativização, não é? Então, trazendo aspectos que não tem qualquer tipo de aplicação prática real, não é? Então, assim, relativizando coisas, sendo facciosos na explanação das escrituras, tendenciosos, né, na verdade. Quinto ai, verso 23, mais preocupados com o dinheiro do que o amor às vidas, mais preocupados com as contribuições, com o dinheiro do que de fato com a misericórdia, com a prática da bondade, da bondade, enfim. Sexto ai, verso 25 e 27, a religiosidade exterior e a podridão interior. Então, por fora muito belos, muito arrojados, mas internamente cheios de maldade, de pecado, de podridão. E o sétimo ai são assassinos de profetas. Verso 29 vai nos apontar
esse entendimento. E Jesus nos mostra, se não formos, se a nossa justiça não exceder a desses aqui, nós não vamos entrar no reino, não. Se as nossas ações não forem, sabe, ações que estão acima desse perfil, nós vamos estar fora do reino. Essa justiça se revela no Evangelho, na sua doutrinação, de fé em fé. O relacionamento com as Escrituras, gradativamente, irão descortinando nossos olhos para enxergar o que é a justiça de Deus. O que é de fato essa justiça, né? Sofrer perseguição por causa da justiça é pagar um preço por caminhar nos mesmos passos que andou Jesus. É isso que é sofrer perseguição por causa da justiça. Ah, pastor, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, porque eu disse que eu sou crente lá, e aí as pessoas estão me perseguindo, e tal. Será que elas estão te perseguindo porque você disse que é crente? Ou será que elas estão te perseguindo porque você é desonesto? Porque você está envolvido em conversinha que não deveria estar? Que você tem mau testemunho? Será que elas estão te perseguindo porque você é crente? Ou porque você, nas suas ações e atitudes, é pior do que o ímpio? Não é? Então, é algo que nós temos que refletir, né, pastor Zaide? Não é uma questão de aparência, né? Não deixou claro o texto aqui. Os fariseus, os escribas faziam para parecer que agiam corretamente, mas as intenções deles eram malignas, né? Maldosa. E Cristo, ele espera da gente uma atitude diferente, que a intenção ela se revele como algo que realmente demonstre aquilo que nós compreendemos da palavra e coloquemos em prática. Um dos frutos do Espírito Santo, ele fala que é a bondade, né? E outro fruto é a longanimidade. Então, a bondade é aquilo que está no nosso coração, lá no interior, a intenção mesmo, né? E a longanimidade é uma expressão prática, né, dessa intenção bondosa. Sim. Então, Jesus está falando, tenha a intenção e coloque ela em prática. Isso só funciona na gente se for produzido mesmo pelo Espírito Santo. Por meios humanos a gente não vai produzir nada superior aos escribas e os fariseus. Vamos produzir algo semelhante. Verdade, né? Verdade. Então, fica para nós esse aprendizado, né, queridos? Sofrer perseguição por causa da justiça é realmente sofrer perseguição por nós escolhermos andar nos mesmos passos de Jesus. Então, é dessa forma que nós vamos mostrar que a nossa justiça excede a justiça dos religiosos dos tempos de Jesus, e assim façamos por merecer a entrada nesse reino. Amém? E você? Diz para mim, como você vê que podemos sofrer perseguição por causa da justiça de Deus? Comenta com a gente aí nos comentários, nós queremos saber como que você entendeu isso daí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, fique em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.